Gente, a gente não poderia encerrar o culto com homenagem para as mulheres sem uma reflexão que não viesse direcionada também às mulheres. E como nós estamos nos estudos dos reis, eu aproveitei a ocasião para trazer uma reflexão baseado em duas mulheres das quais nós passamos recentemente e então tirar essas lições para as nossas vidas. E hoje eu queria falar com você sobre isso. Não seja Atalia, e sim Sunamita. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Uma é um exemplo a não ser seguido, e a outra um exemplo a ser seguido. Então hoje eu quero te mostrar duas realidades. Duas mulheres que agiram de forma diferente, que fizeram escolhas diferentes, e como nós podemos aprender, principalmente as mulheres, a não agir quando olharmos para Atalia e como agir quando olharmos para a Sunamita. E no Dia das Mulheres eu queria convidar você para uma reflexão como essa. E no Dia das Mulheres, nós precisamos tomar muito cuidado para não cair em dois extremos. Quem me conhece sabe que de vez em quando eu falo muito sobre isso, sobre o equilíbrio. O equilíbrio é o melhor lugar, é a melhor situação. Nós não podemos tomar cuidado, aliás, nós precisamos tomar cuidado para não cair em dois extremos, como por exemplo no Dia das Mulheres. O primeiro extremo é endeusar as mulheres, como se elas fossem a razão da vida e da existência humana, como se as mulheres fossem perfeitas e nelas não houvessem pecado. É um extremo. E o outro extremo é ignorar o fato de que as mulheres são importantes, têm o seu valor e merecem sim ser cuidadas e tratadas com dignidade. E muitas vezes ao extremo de ignorar isso, de que as mulheres não precisam, de que as mulheres não merecem, outro papo. Então, em dias como esse, nós vamos tomar dois cuidados, para não cair nesses extremos. Nem de endeusar as mulheres, porque vocês não são deusas, e nem ignorá-las como se vocês não tivessem valor. Equilíbrio é a palavra. Então, hoje nós precisamos pensar, e eu queria levá-la a pensar isso, porque geralmente o Dia da Mulher levanta muita questão feminista, e que em grande parte é antibíblica. E nós precisamos falar sobre isso também. Então eu quero convidar você para essa reflexão hoje. Não seja Atalia, e sim Sunamita. Quem sabe quem é Atalia? Levanta a mão. O pessoal de quarta-feira aí, vocês não então. Vamos lá, galera. Pelo menos um ali levantou a mão e me ajudou a fazer os slides. Não é possível, gente. E Sunamita? Aí vocês conhecem, né? O lado bom da história, todo mundo conhece, né? Todo mundo lembra. Então vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho do contexto. Eu não vou falar a história toda. Se você quer acompanhar a história, continue vindo às quartas-feiras. Agora o puxão de orelha. Continue vindo às quartas-feiras, para que você continue aprendendo dos estudos bíblicos do Livro dos Reis. Porque os dois que nós vamos falar aqui são de mulheres que nós já estudamos aqui. Você pode procurar no YouTube, no Spotify e ouvir as pregações depois para se inteirar ainda mais da história delas. Tá bom? Primeiro então, Atalia. Não seja uma Atalia. 2 Reis, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí para que você possa acompanhar de perto. Embora a gente não vai ler o texto todo, porque eu não vou ter tempo para ler todo o texto, e eu sei que você vai ficar tão curioso e tão curiosa, que você vai chegar em casa e vai ler tudo. Eu sei que você vai fazer isso, né? Então vou deixar para você a referência. 2 Reis, capítulo 11. É o primeiro texto que nós vamos falar sobre Atalia e atitudes que não devemos imitar. Beleza?
Versículo 1 de 2 Reis, capítulo 11, diz assim: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Primeira lição, primeira atitude que você não deve imitar é essa: ser alguém que destrói tudo ao redor para conseguir o que quer. Pode colocar a primeira lição aí para mim. Não seja Atalia, alguém que destrói tudo ao redor para conseguir o que quer. O que está acontecendo aqui? Então vamos lá, ao contexto, hein? Depois pega lá. Jeú foi o cara que Deus levantou para matar os dois reis, tanto de Israel quanto de Judá, que estavam fazendo tudo errado. Como julgamento, eles foram mortos. O reino do sul, que é Judá, tinha na sua linhagem, a linhagem de quem? De Davi. Então a linhagem dos reis do sul era de Davi. Atalia é filha do rei Acabe, do norte. Isso, ele mesmo, aquele que casou com a Jezabel. Quase que eu falei sobre Jezabel, mas não falei não, porque Jezabel vocês iam conhecer também. Então voltei para Atalia, que é filha dela, filha de Jezabel e de Acabe. Atalia era a mãe desse rei que foi morto por Jeú e tirado do trono, porque ele estava fazendo tudo errado, julgamento de Deus. Presta atenção no que ela faz. Quando ela vê, naquela situação, que o filho dela, o rei, havia sido tirado do trono por julgamento, ela se levanta e sabe o que ela faz? Ela decide matar todos os filhos da linhagem de Davi. Todos. Por quê? Porque se ela matasse todos da linhagem de Davi, não teria alguém para assumir o trono de Judá, e ela, como rainha, poderia continuar reinando pelo tempo que ela quisesse. Então a atitude de Atalia qual foi? Destruir tudo ao redor dela para conseguir o que ela queria. Mulheres. Mulheres de Deus não agem assim. Mulheres de Deus, pelo menos, não deveriam agir assim. E aí você vai perguntar assim, pastor, mas como é que a gente destrói? Presta atenção aqui, presta atenção. Eu vejo mulheres destruindo igrejas, destruindo muitas coisas com a língua. O raio da fofoca, que é uma desgraça, que destrói a vida de muita gente. Gente que é fofoqueiro, fala de tudo e de todos ao redor. É no salão, é na manicure, é na academia, é no corredor da igreja, é no pequeno grupo. Fofoca é destrutiva. E isso aqui, ó, que você está vendo aí, muitas vezes nós destruímos muita coisa ao redor por causa da fofoca. Então, mulheres, não destruam o que Deus está fazendo ao seu redor por causa de porque não consegue controlar a sua língua e sai falando de tudo e de todos para aqueles que estão ao seu redor. Falam da igreja, falam do pastor, falam do líder, falam daquilo que não gostou, falam da obra. Muitas vezes criticam sem saber e criam histórias e mentiras também. Tem mulher que faz de tudo para destruir a colega no serviço só para crescer. Tem mulher que fala tão mal do marido pelas ruas, faz tanto a caveira dele, que destrói uma família, um casamento inteiro, porque não consegue segurar a língua na boca. Aí está assim, pô, pastor, você está de brincadeira, né? Você trouxe a gente aqui para ouvir isso? Eu trouxe você aqui para ouvir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, ela nos ensina tais coisas, nós precisamos ouvir. Pare de destruir aquilo que está ao seu redor. Pare de pensar só em você. Amém, irmãs? 2. Uma atitude a não ser copiada. Ambição acima de todos e de tudo.
Atalia era ambiciosa ao ponto de querer estar acima de todos. Atalia queria reinar. Atalia queria ser aquela que reinasse sobre todos. Ela queria olhar por cima e não queria que ninguém olhasse dela de cima para baixo, mas ela olhasse todos por cima. A ambição dela fez ela fazer coisas terríveis, como matar crianças. Para você ter uma ideia, um nenenzinho só foi salvo, porque um homem conseguiu ir lá e pegar um menininho que era descendente de Davi, de 1 aninho, só ele que foi salvo. Mas não foi porque ela não quis matar, foi porque ela não achou. Porque ela ia matar o menininho também. Porque a ambição de estar acima de todos havia consumido aquela mulher. Querida, não tem problema nenhum você ser bem-sucedida na vida, muito pelo contrário, eu espero que você cresça e desenvolva ainda mais no seu trabalho, na sua carreira, no que você faz. Querida, que você vá longe, cara, longe mesmo, longe. O problema não está em ser bem-sucedido, o problema está quando a ambição nos consome. E o feminismo é terrível nessa hora. Porque ele prega que você, mulher, deve mandar em todos e que ninguém pode te impedir. O feminismo ensina que ser dona de casa é careta. E está por fora ter uma vida assim. Você tem que ter ambição, ser alguém na vida, como que ser dona de casa e mãe, e em tempo 24 horas integral, não fosse ser alguém na vida. Há uma pressão natural do mundo e da sociedade para que a mulher não seja mais aquela que se dedica apenas ao seu lar. Sua ambição não pode te tirar da presença do Senhor, tampouco fazer uma vida que desagrada a Deus. Presta atenção. Tem mulher que larga a igreja e o ministério porque não tem tempo mais. Sabe por quê? Porque todos os seus esforços estão na sua ambição, não mais na adoração. Aonde estão os seus esforços? Apenas na ambição? Ou também na adoração? Segunda atitude que não deve ser imitada. Sua ambição não pode estar acima de tudo e de todos. Amém? 3. Fingir ser vítima enquanto é responsável pelos seus atos. Olha o que diz 2 Reis 11, versículos 13 e 14. Vem comigo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta aí. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes, as suas roupas, e gritou: traição! Traição! Aí você está pensando aqui, pastor, o que está acontecendo? Lembra aquele menininho de 1 ano que eu falei com você que foi salvo? Ele cresceu. E quando ele chegou a uma idade mínima, o profeta lá, o sacerdote que o guardou, fez com que todos o levassem para o templo para apresentá-lo ao povo como rei, porque ele era rei de fato e de direito, porque ele era da linhagem de Davi. Para resumir a história, esse burburinho chegou lá no palácio, e a rainha Atalia foi até lá. Quando ela chegou lá e viu aquela situação toda, ela olhou para aquilo e gritou: traidores! Traidores! Traição! Agora eu te pergunto, quem é a vítima nessa história? Quem é a traidora realmente nessa história? A verdade por trás desse grito dessa mulher é que ela era a traidora, não eles. Porque foi ela que decidiu matar os descendentes de Davi para que nenhum outro assumisse o trono, mas ela assumisse. Ela traiu o povo. Ela que traiu os judeus. Não foi ela que foi traída não, irmãos. Mas na hora que aconteceu as coisas e tudo estourou, ela gritou: traidores. Ela se fez de vítima. Enquanto que na verdade ela era responsável por aquilo que estava acontecendo. Mulheres de Deus não se fazem de vítimas.
mas são responsáveis pelos seus atos. Não ficam se fazendo de vítima para não ter que lidar com seus pecados do coração, mas olham para dentro e falam assim: isso aqui eu sou culpado, isso aqui eu sou culpada, tem que mudar. Porque é muito mais fácil culpar os outros, é mais fácil culpar a sociedade, é mais fácil culpar o marido, é mais fácil culpar os filhos, é mais fácil culpar o passado, é mais fácil culpar os vizinhos, é mais fácil culpar qualquer um. Difícil é assumir a culpa e falar assim: eu sou responsável por aquilo que eu fiz, então agora eu assumo. Não seja uma Thalia e fique se achando de vítima enquanto você deveria ser aquela que se diz responsável. Engula esse orgulho e olhe para Deus dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor porque eu sou responsável pelos meus atos. Não seja uma Thalia. Não faça como ela. Amém? Vamos olhar para outro agora? Agora o lado bom, né, da parada. Vamos olhar para a Sunamita? Vamos olhar para a Sunamita e agora aprender como ser uma mulher que serve a Deus de verdade. Segundo Reis, capítulo 4, é onde está descrita a história de Sunamita. Como eu disse também no início, eu não vou ler o texto como um todo, até porque nós já o estudamos aqui. Se você ficar curioso, quiser procurar depois, vá lá ao YouTube, ao Spotify, procure a pregação de 2 Reis 4, para que você possa conhecer a história da Sunamita. Vai começar no versículo 8 em diante, a história dela. Bom, só para a gente entender o contexto rápido aqui, tá? Rapidinho, hein? Eliseu era o profeta aqui. E Eliseu, ele fazia uma viagem muito longa, várias vezes. Ele saía de um lugar e ia para o outro. E no meio do caminho tinha um lugar chamado Sunem. E nesse lugar onde ele precisava parar para descansar de uma viagem longa. Então, sempre que ele passava por aqui, ele precisava descansar. Havia nesse lugar uma mulher que, eu ia falar que ela é chamada Sunamita, né? Ela não é, o nome dela não é Sunamita, ela é de Sunem, por isso ela é chamada de Sunamita. Para você ter uma ideia, abre aspas aqui. A mulher em destaque, nem seu nome aparece. E a mulher que não se deve imitar tem seu nome escrito. Percebe? A mulher que a gente deve imitar, a gente nem sabe o nome dela. Essa mulher era rica. Ela tinha bens. Ela tinha fazenda. E quando ela percebeu que o profeta passava por ali, todas as vezes ela chamou o marido dela e falou assim: vamos construir um quarto para o profeta? Vamos. No andar de cima eles construíram um quarto, colocaram uma escadinha, quartinho simples, caminha, frigobar, ar-condicionado, né? Colocou lá a caminha dele, o que ele precisava para comer, para se alimentar, quando ele passasse por ali. Essa mulher é de quem nós estamos falando. Ela decidiu, ela escolheu fazer isso pelo profeta. E a primeira lição que eu quero tirar aqui, eu vou contando a história no decorrer das nossas lições. Mas a primeira lição, a primeira atitude que você, minha irmã, deve imitar é essa. Uma mulher de Deus, ela está disposta a servir sem segundas intenções. Ela está pronta para servir sem segundas intenções. Aquela mulher decidiu servir ao profeta, servir a Deus, e ela não queria nada em troca. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, você fala assim: mas eu vou ganhar o quê? Já fez isso? Geralmente, de vez em quando acontece isso com a gente. Alguém pede um favor: pô, faz para mim. Tá, mas eu vou ganhar o quê com isso? Qual que vai ser meu ganho? E isso não estava na mente dessa mulher, essa sunamita. Ela decidiu fazer o bem ao profeta e ela não queria nada em troca. Ela não queria nada. Só para você entender a história, aquela mulher não tinha filhos. Ela não podia ter filhos.
A história conta que Eliseu, querendo agradá-la, querendo retribuí-la, falou assim com o seminarista dele: ô Geazi, o que a gente podia dar para ela? Olha, não sei, vamos perguntar para ela, vamos. Chegaram para ela, perguntaram: o que você quer? O que você precisa? Sabe qual foi a resposta dela? Shalom. Eu não preciso de nada. Está tudo bem comigo. Eu estou bem, eu sou feliz, estou satisfeita no meio do meu povo. Eu não preciso de nada. Ela não tinha filhos, irmãos. Não ter filhos naquela época era uma vergonha. E ela disse: eu não preciso de nada. Ela não tinha segundas intenções. Ela não estava servindo o profeta querendo receber algo em troca. Quantas vezes, queridos, nós servimos, ajudamos alguém pensando no que aquela pessoa pode nos dar depois? Quantas vezes nós estamos preocupados em dar, mas na verdade a nossa preocupação é muito mais naquilo que nós vamos receber em troca. E aquela mulher, ela decidiu servir sem segundas intenções. Como você, minha irmã, está servindo a Deus? Você está servindo querendo algo em troca? Ou servindo porque você o ama? Você o adora? E tudo que você tem já é suficiente. Você pode dizer hoje: Shalom, está tudo bem. Eu tenho plenitude, mesmo não tendo tudo. Loucura, né? Eu sou pleno, eu sou plena. Isso aí você fala, está plena hoje, né? Então, você está plena em Cristo, porque é nele que a gente não precisa de mais nada. O sentimento de uma serva genuína é aquela que serve a Deus sem segundas intenções. Seu desejo não é receber bênçãos, mas é ser bênção na vida de alguém. Amém, queridas? Servir a Deus sem segundas intenções. Segunda atitude que nós precisamos imitar da sunamita: estar atenta às necessidades dos servos de Deus. Eliseu não pediu nada para ela, irmãos. Eliseu não estava passando ali naquela cidade, olhou ao redor, falou assim: aquela mulher ali, ela que pode me ajudar. Ô dona, faz um quarto para mim aí. Não. Ele passava, ia, voltava, passava, ia, voltava para casa, passava, ia, voltava. Todos os dias ou todas as vezes que ele passava por ali. Sabe o que me chama a atenção? Quantas pessoas talvez não morassem naquele lugar? Quantos moradores não haviam ali em Sunem? Quantas casas, quantas pessoas abastadas não tinham ali? Mas uma mulher, estava atenta às necessidades do servo de Deus. Estava ali ligada, preocupada e pensando: como eu posso fazer mais? E nessa ela viu: o profeta Eliseu está precisando de alguma coisa. Queridas, não precisa mandar, é simplesmente fazer, sem holofote, sem reconhecimento, sem ter que aparecer. Ela foi lá e fez, a gente nem sabe o nome dela, ela não apareceu, ela não tem holofote, ela não tem nada, só sabemos de onde ela é. Ela estava atenta às necessidades do povo, de servos de Deus. Onde estão as mulheres atentas às necessidades ao seu redor? Onde estão as mulheres prontas para aliviar a carga do pastor, assim como essa mulher fez por esse profeta? Onde estão as mulheres prontas para aliviar a carga do seu líder, ou da sua líder no seu ministério, onde você serve? Você está vendo a necessidade, você está vendo as coisas acontecendo, você está vendo o negócio pegando fogo, e você está lá assim. Aonde estão aquelas que vão colocar a mão e vão fazer alguma coisa? Uma mulher sábia que não está em busca de holofotes, nem de reconhecimento, não está preocupada se o nome dela vai aparecer na televisão, ou se vai aparecer aqui, ou se vão vir aqui aplaudi-la, mas simplesmente vai fazer algo para agradar e adorar a Deus. Meus irmãos, de vez em quando a gente tem um mutirão aqui na igreja.
De vez em quando rola um sábado de mutirão aqui. Eu fico me perguntando, onde estão as mulheres atentas a ajudar? Porque eu sempre vejo as mesmas 2 ou 3 irmãs fazendo comida, servindo um café, varrendo um corredor. De vez em quando a gente faz aqui uma força-tarefa para trocar uma sala de lugar, para limpar os armários, para trocar ministério infantil. A gente coloca na igreja, irmãos, quem puder vir amanhã, ajuda a gente. Chega aqui, tem 1, tem 2. Uma igreja com 200 membros, mais de 250 pessoas frequentando. Cadê as mulheres atentas às necessidades? De poder vir aqui doar 1 hora. Pastor, não sei cozinhar, então lava a louça. Eu não sei fazer obra nenhuma, então, querida, serve uma água para o irmão que está pintando. Aonde estão, queridas, as irmãs prontas a ajudar, sem que alguém precise mandar, sem que o pastor tenha que vir aqui e falar assim, irmãs, mas atentas, ligadas, às vezes estão em casa, sem compromisso, e poderiam estar fazendo algo mais, atento às necessidades dos servos de Deus. Esteja atenta, minha irmã. E uma coisa que vocês sabem fazer muito melhor que os homens é estar atento às coisas, porque vocês percebem coisas que nós não percebemos. Não espere chegar um pedido especial ou um convite na sua mesa. Apenas vá e sirva. Amém? O amém vai só ficando menorzinho assim. 3. Aqui é a hora que você enrosca o nariz assim, ó. Terceira atitude é se copiar da sunamita. Seja submissa ao seu marido. Sabia? Sabe por que geralmente a gente faz essa cara? Sabe por quê? Porque o feminismo faz a mulher enxergar o marido como competidor, os filhos como peso, a família como desnecessária. O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Aí a gente enrosca o nariz. Temos uma ideia errônea a respeito da submissão bíblica. Temos uma ideia errada do que é a submissão. A submissão bíblica nunca é essa submissão que você ouve por aí. Olhe para a história dessa mulher. Para você entender a situação toda. Aquela mulher não tinha filhos e ela falou que não precisava de nada. O Eliseu então olhou para ela e falou assim, olha, ano que vem você vai estar com o neném no colo. Não me prometa nada. E aconteceu. 1 ano depois nasceu o nenenzinho, um menino que cresceu e numa certa idade, possivelmente por volta dos 8, 12 anos, nessa faixa aí, aquele menino estava no campo com seu pai, de repente sentiu dor de cabeça. Ele foi levado até a sua mãe e morreu nos braços da sua mãe. Ao morrer nos braços da sua mãe, aquela mulher, ela sobe as escadas do quarto do profeta, coloca o corpo do filho dela na cama do profeta, desce, fecha a porta, desce as escadas, e ela era uma mulher rica, abastada, inteligente, desenrolada. Sabe o que ela faz? Ela vai ao marido dela e fala assim, preciso muito de um jumento e de um servo para eu ir até o profeta. Ele olha para ela e fala assim, mas não é sábado, e nem é dia de ir ao profeta. Aí ela fala assim, Shalom. Tá tudo bem, mas eu preciso muito ir lá. Aí ele faz, beleza. Queridos, se a gente olhar para a sociedade atual, isso
é massacrado. E aí a gente olha para a Bíblia, e quando essa mulher faz isso, uma mulher que não precisava, era uma mulher firme, rica, desenrolada, atenta. Ela podia pegar o jumento e ir, e o marido nem ia saber, mas ela faz questão de ir lá. Sabe por quê? Porque era uma mulher sábia. E era uma mulher que seguia os princípios da palavra de Deus. Uma mulher serva de Deus é submissa ao seu marido. Mas presta atenção. Submissão não é inferioridade. Vamos corrigir alguns termos aqui. Qual que é, quando a gente pensa em casamento, é a figura que aponta para a Trindade. Lembra dessa imagem? Já falei algumas vezes para vocês, vou falar de novo. Vamos lá. Homem, mulher. O que a Bíblia diz? Dois que se tornam uma só carne. São iguais no ser, diferentes no fazer. São iguais no ser, ou seja, homem e mulher não é maior nem menor que o outro, não é inferior ao outro, mas tem tarefas diferentes relacionadas às Escrituras. A Trindade. 3 pessoas que formam um só Deus. São iguais no ser, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhuma das pessoas é maior ou menor que a outra, é igual, mas eles são diferentes no fazer. Deus Pai é Criador, Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo sustentador, consolador, aquele que guia a igreja. Isso os faz menor ou maior que o outro? Não. Assim é o casamento. Submissão não é inferioridade. Submissão é estar debaixo de uma missão, juntos com um objetivo. Submissão não é generalizada para todos os homens. Mulheres, a Bíblia diz: sede submissos ao seu marido. A Bíblia não diz: sede submissos a todos os homens que você vê pela frente. Não. Submissa ao marido. Somente a um homem, uma pessoa, a ele apenas, porque a missão é para ele e você juntos, não é para todos. Submissão não significa autonomia do homem no lar. Quer dizer, pastor, que eu sou submissa, então eu vou me calar, eu não vou falar, eu vou só ouvir, e o que ele fizer está tudo certo. Não, não, porque a mulher sabe edificar o seu lar. Juntos vocês vão conversando, dialogando, discutindo, para que as coisas se resolvam, e o homem não tem autonomia para fazer, andar, e o que quiser, sem dar satisfação à sua esposa. Não, não tem isso não, atenção homens, não tem isso não, meu irmão. Satisfação sim à esposa, você não tem liberdade para fazer o que der na telha não. Submissão, ela é oferecida pela mulher ao próprio marido, não exigida por ele. Cara, isso é lindo. Mulheres, vocês oferecem isso, não é exigido isso. Submissão significa alinhar-se debaixo da liderança do marido, assim como a igreja está alinhada debaixo de Cristo. E a submissão requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Como você quer exigir que os seus filhos honrem você e seu marido, se você mesmo não cumpre a ordem que lhe foi dada de ser submissa? Comece dando o exemplo. Seja como a sunamita. Seja submissa ao seu marido. Amém, irmãs? Quatro, e última atitude que você deve imitar da sunamita. Vocês riem, mas a parada é séria.
Isso aqui é sério. 4. Sua satisfação está em Deus, não nas circunstâncias ao seu redor. Aquela mulher perde o filho, ela pega o jumentinho, pega o seu servo e vai até o profeta. Chegando perto do profeta, o profeta olha a distância, opa, tem alguém vindo lá. Geazi, é a sunamita. Geazi, corre lá, pergunta para ela se está tudo bem. Geazi, um garoto novo, sai correndo, cinge os lombos, lembra, né? Pega a parada, coloca na cintura, para ter mais distância da perna, corre, chega lá na sunamita, sunamita, o que houve? O que aconteceu? Shalom. Está tudo bem. Como assim, pastor? O filho dela está morto. O filho dela está morto. E ela não sabe se ele vai voltar a viver, mas ela disse, Shalom. Está tudo bem. Porque estar bem não é sobre a situação, mas é sobre a quem eu sirvo. Estar bem é sobre confiar no Senhor dos Senhores. Estava bem para ela sem filho. Olha o nível de satisfação dessa mulher, irmãos. Presta atenção você que reclama de tudo e de todos. Olha o nível de satisfação dessa mulher. Não tinha filho, não tinha herdeiro, não tinha nada. O profeta perguntou, está tudo bem, estou feliz, estou satisfeito, minha vida é uma bênção. Vai no marido pedir permissão para ir ao profeta e pergunta, o que está pegando, não é dia? Shalom, está tudo bem, estou satisfeita, estou feliz, eu só preciso ir lá. Chega no profeta, está tudo ruim, você imagina a caminhada que ela não fez até chegar no profeta, uma distância longa, de um dia de caminhada. Você pensa um dia pensando naquilo tudo, pensando é mais tempo que meu filho está morto, é menos tempo para acontecer um milagre, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou indo, imagina aquilo tudo rondando na cabeça dela, e ela chega lá, o profeta pergunta, o que está pegando? Está tudo bem, estou feliz, estou satisfeita, não estou preocupada. Por que não, pastor? Porque shalom é plenitude, é bem-estar, é paz. Mas só tem paz quem tem Deus. Só tem plenitude quem serve a Cristo. E aquela mulher, irmãos e irmãs, ela entendeu que a satisfação dela não estava nas circunstâncias, mas estava em Deus. Minhas irmãs, não é sobre o momento, não é sobre o que se tem, não é sobre o que se perdeu. Bem-estar e satisfação é sobre confiar num Deus o tempo todo. Não seja uma mulher ingrata, não seja uma mulher infeliz. Não baseie sua satisfação em nada nesse mundo. Não fique se comparando a outras mulheres. Não é sobre ter. Não é sobre vaidade, não é sobre o seu corpo, não é sobre a sua beleza física, não é sobre rugas ou cabelos brancos. Sua satisfação não está no seu marido, não está no seu filho, não está na sua carreira, tampouco no seu trabalho. Sua satisfação não está em si mesma, nem nas suas conquistas ou diplomas. Sua satisfação está em Deus. Porque, queridas, todos um dia poderão te decepcionar. Até o seu marido pode decepcionar, sabia? Ó, que é difícil, hein? Mas até o seu marido pode decepcionar. Até o seu filho, que você cuidou, amamentou, limpou a fralda.
ralou, trabalhou para dar um estudo para ele, até uma hora que ele chegar para você e olhar no seu rosto e falar coisas que você não queria ouvir. Até o seu filho um dia pode te decepcionar. Mas quando a sua satisfação está em Deus, Ele jamais te decepcionará. Ser uma sunamita significa viver uma vida de satisfação em Deus e não nas circunstâncias. Então você pode escolher ser uma mulher feliz em Deus ou basear sua felicidade nas circunstâncias. E é que ser como aquela mulher, vou fazer aqui, aproveitar um outro texto, né? Não é assim que está escrito lá, mas mais ou menos isso, tá? Ou ser uma mulher que decidiu construir a sua casa na areia, ou ser uma mulher que decidiu construir sua casa na rocha. Vou mudar. Ou você vai ser uma mulher que vai construir sua vida na areia, ou vai ser uma mulher que vai construir sua vida na rocha. A vida na areia é diplomas, sua satisfação pessoal, seu corpo, sua beleza, seus bens, seu dinheiro, seu marido, seu filho, sua família, suas viagens, seja lá o que você pense. Você coloca aqui na areia, porque um dia você não vai poder mais ter viagens, pode ser que um dia você não tenha dinheiro, pode ser que um dia seu marido te abandone, ou que ele morra, ou seus filhos não gostem mais de você. Isso tudo aqui a sua vida vai desmoronar, porque você baseou sua vida na areia. Ou você vai basear sua vida na rocha. E você vai colocar tudo da sua vida em Deus. E você vai colocar tudo nas mãos dele. E você vai confiar nele. E vai satisfazer-se nele. E vai falar para todos ao seu redor: está tudo bem, é shalom. E aí, meu irmão, filho, marido pode decepcionar, trabalho, seu chefe, a sua amiga lá do seu serviço que pisou na bola, te colocou para trás e que te deu um balão, aquela sua amiga que um dia também te decepcionou, e todo aquilo que você imaginou que ia fazer até os 35 anos ou 40 anos você não conseguiu, e você não tem dinheiro, ou você não conseguiu viajar ainda para o exterior, você não conseguiu, nada disso vai fazer diferença, porque sua vida está firmada na rocha, em Deus, e Ele não vai te decepcionar. Feche seus olhos, minha irmã, meu irmão. Querida, hoje você pode escolher ser uma Atalia ou uma sunamita. Atitudes para copiar e atitudes para recusar. Qual é a sua opção? Hoje você pode colocar a sua vida na areia ou colocá-la na rocha. Você pode pedir assim: Senhor, me ajuda, porque eu tenho baseado a minha alegria em tudo menos no Senhor. Aí eu não estou feliz, porque eu não consigo conquistar o que eu quero, eu não consigo chegar onde eu imaginei, ainda não alcancei a meta que eu queria, ou eu perdi aquilo que eu tanto amava. Ou então você vai olhar e vai falar assim: Senhor, eu não quero que minha vida seja infeliz por causa disso. Eu quero a minha vida satisfeita em Ti. Eu quero poder olhar ao redor e quando tiver tudo desabando, as pessoas falarem: ei, está tudo bem? Eu poder responder: está tudo bem. Querida, se você quer colocar sua vida hoje nas mãos do Senhor, e se você quer hoje imitar as atitudes da sunamita, fique em pé no seu lugar que eu quero orar por você. Você, minha irmã, que entendeu essa palavra, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Feche seus olhos, minha irmã. Feche seus olhos, meu irmão. Vamos orar. Pai, aqui estamos nessa noite, Senhor, depois de um momento tão
agradável de culto, onde cantamos ao Senhor, onde louvamos, ofertamos, oramos a Ti. E também homenageamos as mulheres da Tua casa, porque merecem sim ser cuidadas, homenageadas. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa nesta hora fazer com que essa reflexão faça todo sentido nas nossas vidas. Toma essas irmãs nas Tuas mãos, Senhor. Elas estão em pé, porque em algum momento dessa pregação, algo fez muito sentido para o seu coração. Eu quero pedir ao Senhor que as ajude a ser sunamitas, e não Atalias. Que elas recusem as atitudes de Atalia, e abracem as atitudes da sunamita, buscando viver uma vida para o Teu louvor, firmada na rocha que é o Senhor. Ajude-as a vencer um mal chamado feminismo, que tem tentado destruir a família. Talvez tenha até começado com uma boa ideia, mas hoje o que tem se destruído e que tem se perdido por causa desse mal é incontável. Por favor, Deus, tira das mentes das nossas irmãs essa ideologia maligna de que a família não presta, de que o importante é ser feliz, de que não devem ser submissas aos seus esposos, para que elas possam entender a verdade das Tuas Escrituras. Limpa os seus corações, Pai. Restaura as nossas vidas. Cuida de nós. E faça-nos servos genuínos do Senhor. Toma essas mulheres nas Tuas mãos. É o que eu te peço. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o Teu povo aqui neste lugar, e com as mulheres aqui também presentes, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando o culto dessa noite.